Olá, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus. Quem vos fala, pastor Rogério Souza, da D Pentecostal, Bonito de Santa Fé, cuja é a sede desse ministério. E shalom para todos inscritos no canal. Dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Dá aquele like, aquele joinha para o YouTube entender que o conteúdo é importante, relevante, de extrema importância. Hoje é a primeira lição de 2025, classe jovens. Toda a mocidade aí, da D Pentecostal aqui da sede, e também agora nós vamos começar com alunos da congregação do Sítio Açudinho. São cada trimestre, é o primeiro trimestre de 2025, um bem-aventurado, um bem feliz, um bem próspero, um bem sucedido e abençoado 2025 para vocês, amigos e simpatizantes da nossa fé e os inscritos no canal. Cada trimestre são 3 meses, 90 dias, né? São 4 trimestres durante todo o ano. E vamos para as lições da Escola Bíblica, está aqui, ó. Essa é a lição nova, tá certo? E o tema, a verdadeira religião. A verdadeira religião. Tem as religiões falsas, mas tem a verdadeira. Vou rapidamente, velozmente, dar a definição etimológica dessa palavra religião. Tem vários significados, vários sentidos. Vou só exemplificar definir um. Religião vem da palavra latina, ou do latim, né? Que significa ligar aquilo que foi desligado. Quando o homem pecou no Éden, no jardim do Éden, o homem foi desligado. Aí Cristo veio para ligar o homem novamente. Religião não salva. Quem salva é Cristo. Eu costumo dizer que religião é diferente de evangelho. Há uma diferença de evangelho e religião. E qual é a diferença? A religião escraviza, o evangelho liberta. Então, que Ude Re, Vav Re, te dê Shalom. Iude Re, Vav Re é o nome hebraico de Deus. Shalom é paz. Então, que Deus dê Shalom. Vou citar aqui alguns alunos aqui da sede. Vamos lá, Samuel Josias, Cícero Anderson, o Anderson, Beatriz, Camai, Ávila, Evne. Vamos lá para o Sítio Açudinho para a congregação. Davi, Maria, Milina, uma outra que entrou aí. Vamos estudar? Então, o tema desse primeiro trimestre, a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago. Nós vamos estudar sobre o livro de Tiago, ou a Epístola de Tiago. Opa! Então, vamos lá. Vamos começar a lição número 1. Deixa eu datar aqui as lições para você, bem rapidinho. As 3 lições. Primeira lição, um convite à autenticidade, que vai ser essa, daqui a pouco. Lição 2, a autenticidade em meio às provas e tentações. Lição 3, a autenticidade contra a parcialidade. Lição 4, a autenticidade contra uma fé morta. Lição 5, perdão. Lição 6, a autenticidade de uma linguagem sadia. Lição 7, a autenticidade e sabedoria. Lição 8, a autenticidade, um antídoto
contra as paixões deste mundo. Lição 9, autenticidade e julgamento alheio. Lição 10, autenticidade diante das incertezas da vida. Lição 11ª, autenticidade diante das riquezas. Penúltima lição, autenticidade e paciência. E a última lição, conselhos para uma vida autêntica. Vamos para a primeira lição. Primeira lição, convite à autenticidade. Em Mateus 11:28, é um versículo de evangelização e também um convite de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, ou em outras traduções, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alívio de Deus para a sua vida, esse convite. Esse convite é assim: vem como estás, do jeito que você tiver. Não importa em que você esteja. É um convite. E é sem regra de exceção. Perceba que está no plural, todos, e não no singular, todo. É um convite. Eu não vou porque eu estou nessa situação, eu faço isso, eu estou assim nesse vício, eu bebo, eu fumo, eu não estou bem, não. É um convite. Vinde a mim, é um convite. Vem como estás, depois vê como é que fica. Então vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Autenticidade. O que é autenticidade? Vamos definir essa palavra, autenticidade. É importante. A autenticidade é importante para todos nós. E o que é autenticidade? É a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. É a prática de ser verdadeiro com si mesmo e os outros. Fala de autenticidade, fala de sinceridade, né? De caráter. Pois bem, está definido aqui, né? Vamos para o texto principal, o textuário da lição. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Salmo de número 51 e versículo 6. Salmos não tem capítulo. Salmos não tem capítulos. Duas verdades aqui de Davi, esse salmo de confissão. Por exemplo, no íntimo, né? Deus, quando vê o homem, olha para o homem, Deus não vê o seu exterior, por fora. Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente. O homem vê por fora. O homem não tem a capacidade de enxergar por dentro. Deus vê o interior. Lembra do profeta Samuel, quando Deus o chamou para ungir Davi, né? Passou os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar. Samuel, quando passou Abinadab, famoso, musculoso, né? Bem definido. Samuel disse: certamente é esse. Deus disse: não, eu não vejo, eu não olho pela aparência. Então, Deus não vê como homem vê. De nós se Deus visse nós como homem nos vê. Como os homens nos vê, melhor dizendo. Né? Então, tá a definição aí. E no oculto me faz conhecer a sabedoria. Né? Sabedoria. O que é sabedoria? A capacidade de resolver problemas.
Bom, o resumo da lição, ou a verdade prática é assim: a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Aí a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Ser sincero, verdadeiro, né? Ninguém oculta nada de Deus, ninguém esconde nada de Deus, tá certo? Então, e a nossa leitura em classe, queridos alunos, queridos jovens, está no livro que nós vamos estudar, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. É interessante que nós somos tentados em tudo. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Vamos lá, amigos? Não, jovens. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Vivemos no mundo do imediatismo, querendo logo pro agora, pro já, pro hoje. Tem coisas que não acontecem da noite pro dia, né? A paciência, ela nos ensina algumas lições. Primeira lição: a paciência, ela evita precipitação. Segundo, a paciência, ela nos traz maturalidade, experiência, e me ensina a esperar, que é o mais difícil hoje do ser humano, é esperar. E a esperar traz virtudes também. Então vamos lá. E o versículo 4 tem, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Vamos definir aqui rapidamente o livro e essa epístola de Tiago. Gente, a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. É dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é de Gênesis a Malaquias, que dá 39 livros. E o Novo Testamento é de Mateus a Apocalipse, que dá 27 livros. 27, 39. Vamos usar agora uma das operações da matemática. Vamos somar. 39 mais 27 dá 66 livros. Tá certo? Dos 27 livros do Novo Testamento, 50% é de autoria paulina, de Paulo. Por exemplo, são 21 cartas, ou 21 epístolas, que é de Romanos ao penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, certo? E em essas 21 epístolas, ou 21 cartas, a gente vai encontrar a carta de Tiago. Quem foi Tiago? O livro de Tiago, ou a epístola, a carta de Tiago, é o 50º livro da Bíblia, com 5 capítulos e 108 versículos. A data de 45 a 49, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, depois de Cristo. O nome de Tiago significa calcanhar ou substituto. Esse nome deriva de Diego, de Jacó, né? Quem é esse Tiago, autor desta carta? O autor identifica-se
como nós vimos, como Tiago, no capítulo 1, versículo 1. Havia 3 deles. Vamos ver quem era? Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tem 2 Tiago aí. E Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. E Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Só que Tiago era meio irmão de Jesus, por parte de Maria. Tá certo? Por parte de Maria. Porque Jesus não é filho de José. Certo? Jesus não nasceu em um ato biológico. Não nasceu de um ato biológico entre José e Maria. Jesus nasceu por algo miraculoso. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo. Certo? Então, por isso, ele é meu irmão de Jesus. Então, o escritor dessa carta é o meu irmão de Jesus, Tiago. Tá bom? A gente vai ver isso em Mateus, capítulo 3, versículo 35. Essa carta não poderia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes da carta ser escrita. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Tá bom? Tiago, filho de Alfeu, também não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã. Essa carta, portanto, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. No começo ele não cria em Jesus. Olha como é as coisas, né? Ele não cria em Jesus, está em João capítulo 7, versículo 2 ao 5. Mais tarde se tornou-se um proeminente líder na vida da igreja. Tiago foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Mais tarde ele tornou-se e aí ele estava no cenáculo com os apóstolos, no Pentecoste, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14. Né? Paulo viu Tiago, Paulo chamou de pilar da igreja em Jerusalém, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois de sua conversão, Gálatas 1, 19. Então, bem como em sua última viagem a Jerusalém, tá certo? Então, uma biografia aí de Tiago. Agora vamos para os tópicos e subtópicos da lição, rapidamente, velozmente. Vamos para a introdução. A introdução diz assim: neste trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição que estava peregrinando por outras terras. Ele incentivou, motivou, encorajou, né? Seja também encorajado, motivado, incentivado com essa lição. Um convite à autenticidade. Certo? Estes cristãos judeus estavam sofrendo aflições como bons soldados de Cristo. Tiago 1. Isso, a carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã e bem-sucedida. O objetivo é auxiliar os leitores a amadurecerem na fé cristã. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que, em um dos seus livros que eu estava lendo, ele disse que a carta de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Vou repetir. A carta de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. Por isso, a carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecer na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Por essa razão, já a introdução da carta, Tiago fala a respeito de suportar as provações, tribulações da vida, versículos 2 e 3. Nessa primeira lição, veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito dessa carta, bem como a sua atualidade.
e convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Vamos para os subtópicos e subtópicos. Primeiro tópico, a carta de Tiago. Primeiro subtópico, do primeiro tópico, a autoria. Já falei que a autoria o escritor é Tiago, meu irmão de Jesus. Tá certo? Aqui, a autoria, a carta de Tiago é atribuída a Tiago, o justo, o irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. O que é líder? O que essa palavra líder significa? É que tem a capacidade de motivar, levar as pessoas a ter caráter, a respeitar, a ter ética. Para mim ser um bom líder, primeiro eu tenho que ser liderado. Não existe bons líderes, popularizar, sem primeiro ter sido liderados. Para eu ser um bom líder, eu tenho que ser liderado. Por exemplo, para mim se levantar para ensinar, eu primeiro tenho que me sentar para aprender. E se eu não aprender, eu corro o risco de não ensinar. E o que é liderança? Liderança é função, posição e caráter de um líder. Segundo subtópico, o contexto histórico e a data. Eu já falei da data, que foi de 45 a 49 depois de Cristo aproximadamente. Tá certo? Você vai ter na sua lição aí, nós vamos ter os testes, as provas que vou enviar para você. Essa primeira lição não teve ela porque eu dei um recesso à escola bíblica, tanto a classe jovens como a classe adultos. Isso também é lição para você, adultos, que vai ouvir e assistir essa aula da classe jovens, da EBD, das lições da CPAD, né? Que tem como tema a verdadeira religião e um convite à autenticidade na carta de Tiago. Pois bem, vamos lá. O contexto histórico da data. Tiago escreveu a carta em um contexto de perseguição aos cristãos. Havia perseguições. Né? Todos hoje passam por perseguições, tanto crentes como os não crentes. Agora, os crentes que passam perseguição é mais confortado e consolado pelo Senhor. Às vezes você passa uma perseguição na escola, né, em casa, ou em algum lugar, outro ambiente, não é verdade? Mas você é um cristão autêntico, você aprende a suportar isso aí, driblar esses encalços da sua vida, tá bom? Pois bem, aos cristãos, a citação aos 12 tribos dispersas refere-se aos crentes da origem judaica. Algumas palavras utilizadas de Tiago demonstram que o destinatário estava familiarizado com o judaísmo, como, por exemplo, referência à reunião em uma sinagoga. Então, gente, a verdadeira religião, existe as maiores 3 religiões. As maiores. Primeiro, o judaísmo. Né? Primeiro, o islamismo. Segundo, o islamismo. Terceiro, o cristianismo, que somos nós. A palavra, o cristianismo vem de cristão. Cristão vem da palavra Cristo. Cristo significa ungido. Tá certo? Então, as 3 maiores religiões é o judaísmo, primeiro. Segundo, o islamismo. Terceiro, o cristianismo. Não estou datando em ordem sequencial aqui, tá bom? Mas creio que você, aluno da EBD, classe jovens, está me compreendendo. Então, o estilo de estrutura, o estilo da carta direto e prático. E eu costumo dizer que a gente não é o que fala, nem o que diz, a gente é o que faz. Deixa eu pluralizar. Nós não somos o que dizemos e o que falamos, nós somos o que fazemos. Né? O segredo do verdadeiro cristão é a prática. Em casa você é uma pessoa, agora você na escola, no trabalho, onde você estiver, né? Como é que você se comporta? Né? Não é um vestido longo, arrastando o chão, as camisas com as mangas cobrindo os dedos, que vai mostrar como é o seu estilo de vida. Certo que o crente tem que se vestir com moderação e como crente. Né? Roupa não salva, mas
o cidadão do céu tem que saber se vestir adequadamente, reconhecido como verdadeiro cristão. Então vamos lá, no primeiro tópico, com 3 subtópicos, agora vamos para o segundo ponto, o propósito e a atualidade da carta de Tiago. O propósito da carta, o principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. Você tem que amadurecer na fé. Até lá o escrito aos Hebreus, disse, há quanto tempo vocês são cristãos, vocês ainda não amadureceram, ainda não tornaram mestres para ensinar, eu tenho que amadurecer. Certo? Amadurecimento, né? Tá certo? Amadurecer na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova e a fé produzem a paciência, tá certo? Então, esse chamado ao crescimento espiritual, eu quero citar aqui o tema central de Tiago é o quê? O nascimento, que está no capítulo 1, do versículo 3 ao 19. Segundo, o crescimento, que está no capítulo 1, do versículo 19 ao 25. E a maturalidade, que está no capítulo 1 ainda, no versículo 26, né? 5 e 6. Na maturalidade do cristão, através das provas pela paciência, recebemos a coroa. A primeira ênfase de Tiago é sobre o novo nascimento, embora a velha natureza permaneça ativa, né? O Pai nos trouxe um novo nascimento pela sua palavra. A segunda ênfase é sobre o crescimento espiritual. Nós crescemos pelo ouvir. Receber, obedecer a palavra. A terceira ênfase é sobre a maturalidade espiritual. Há 3 notáveis desenvolvimentos que são característicos da verdadeira maturalidade cristã. Primeiro, vamos lá. Nota aí, pega seu kit BCC. Caderno, caneta e Bíblia. BCC, Bíblia, caneta e caderno. Vamos lá, primeiro, o controle da língua. Há um tempo de falar e um tempo de ouvir. Nós temos que pensar antes de falar ou antes de agir. Pois que falar são 3 coisas que não voltam mais. Primeiro, oportunidade perdida. Segundo, uma flecha. Terceiro, uma palavra mal proferida. Segundo, vamos lá. O cuidado dos necessitados. Dos que ajudar quem necessita, quem precisa. E terceiro e último, a pureza pessoal. Tá certo? Então, vamos aqui adentrar aqui mais um pouco. Propósito, já falei. Segundo subtópico, aplicando a prática. Falei sobre a prática, gente. Não vale só teoria, prática. As nossas ações e as nossas atitudes comprovam quem nós somos. Diz quem somos nós. O que fazemos e o que deixamos de fazer é que define quem somos nós. É no falar, mas é nas nossas ações, nas nossas atitudes, nosso testemunho, nosso caráter e a nossa reputação. Certo? Um convite à autenticidade. Eu já exemplifiquei o que é a autenticidade, né? Mantendo a coerência, crenças, valores e ações, é uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamento saudável, uma vida plena em Cristo. A autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar com a crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigações. E aí, Tiago faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, para uma vida, integridade que fé reflete em ações concretas e transformadoras. Tiago encoraja os que sofrem terem certeza de que Deus está trabalhando por meio das aflições, para nos moldar e encorajar a nossa fé. Eu deixo Romanos 8:26 para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição.
Terceiro tópico, a importância da carta. Os destinatários. A carta é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações. Estudiosos colocam período da escrita da carta como após os acontecimentos registrados em Atos 8, que causou a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Foi Estevão, que morreu apredejado. Né? Esse homem era cheio do Espírito Santo, de sabedoria e tinha uma boa reputação. São qualidades autênticas de um verdadeiro cristão. Ser cheio do Espírito Santo, ter bom testemunho e ser sábio, ter sabedoria. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4, você vai ver das qualificações dos diáconos que necessitava ter essas 3 qualidades, essas 3 características, essas 3 personalidades. Tá bom? Segundo subtópico, relevância da carta para a igreja primitiva. A carta de Tiago servia como uma guia moral e espiritual ajudando. Tiago era mais pregador do que escritor. Tiago era mais pregador do que escritor. O reverendo Dias Lopes fala isso no seu livro. Né? Tá bom, gente? E terceiro e último subtópico, gente, a sua contemporaneidade. Na carta também encontramos temas relevantes como a importância da oração. Temos que orar. O único meio de nós falar com Deus, jovens, e adultos, idosos, seja quem for, o único meio de nós conversar com Deus e ter uma intimidade com Deus só é pelo meio da oração. Quem não ora não tem intimidade com Deus, não conhece Deus. Você só conhece uma pessoa você conversando com ela. Você só torna-se amigo de uma pessoa ou amiga você conversando com ela, se relacionando com ela. Né? A oração ela é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Deus tem muitas maneiras e formas de falar conosco, mas só temos uma que é através da oração. E a segunda aqui é a paciência nas provações. Jó era um homem paciente. É um exemplo de paciência, Jó. Jó perdeu tudo, gente. Só não a fé. Mas perdeu todos os seus bens. Perdeu seus filhos, 10 filhos, sua saúde. Mas foi paciente. Aí Deus deu tudo em dobro que Jó perdeu. E terceiro, o controle da língua. O proverbista Salomão, um dos seus provérbios, vai dizer que o poder da vida e a morte está na língua. Tem gente com a língua bem grandona, tamanho de uma gravata, né? Como é homem, a língua do tamanho de uma gravata, o homem, e a mulher com a língua do tamanho da sua saia. Então temos que refrear a nossa língua, saber o que falar, tá bom? E aqui a conclusão da lição. A carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas, é para nós hoje também. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições. Jesus disse, nesse mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo assim, tenha bom ânimo, se anime, se alegre. Eu estou no controle, eu estou no comando, eu estou no domínio, eu estou presente, eu sou Yahvé Shammah, Deus presente. Lembra do Salmo de número 46? Que o Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas aflições. Né? E está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Tá vendo? Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Jesus Cristo. Ao estudá-la, somos desafiados não apenas a fortalecer nossa fé, mas também impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Vivendo a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando. Jovens, dá um joinha e um presente que você assistiu à aula, para que no livro aqui na frequência de chamadas eu colocar presente. E a segunda aula será presencial. Você que não pode vir para a aula presencial, vou sempre gravar as aulas para você assistir no meu canal de YouTube. Agora se inscreve, dá um joinha, não se esquece, tá bom? Até a segunda aula, que vai ter como tema autenticidade em meio às provas e tentações. Shalom!